E aí, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rodrigo, aqui da Escola Major Luiz Cavalcante de Jacuípe, 10ª Gé. Então, esse vídeo aí é direcionado aos professores da escola e também demais profissionais que queiram aprender a usar algumas funcionalidades do sistema Sigeduc. Então, é importante esse vídeo para os novos professores e também professores que não estejam familiarizados com o sistema para ter um acesso mais dinâmico, tá? O sistema é relativamente simples, ele é um pouco mais completo que o antigo Sageal, mas vamos passar algumas orientações básicas em vídeos curtos, como se faz o acesso. Então, basicamente, essa é a página inicial do sistema, onde você consegue acessar por esse endereço selecionado aqui. E para os professores fazerem acesso, é necessário clicar em entrar no sistema, colocar o CPF, no caso eu vou usar o CPF de uma professora que trabalha conosco, e a senha basicamente é a data de nascimento do professor. Ao fazer esse acesso, a gente tem logo mostra-se no sistema, né, a questão das principais funcionalidades. Para os professores, só irão ter acesso ao portal do professor. Então, clicando em portal do professor, você tem acesso à primeira guia, né, da questão do sistema, né? É possível trocar a foto, é possível editar alguns dados e, brevemente, a escola cadastra horário e a escola também cadastra o professor, fazendo com que o próprio docente tenha acesso apenas ao calendário daquilo que ele ensina. Isso é muito mais prático porque poupa mais tempo, né, para essa questão aí do acesso mais rápido no sistema, tá? Então as guias são essas 4 guias, onde se tem a questão das turmas, onde é possível e se mostra as turmas que o professor ensina. A questão dos horários, onde é mostrado praticamente os horários que o professor ensina. Clica-se em voltar, né? Porque é importante sempre clicar em voltar. Aparece também o calendário na terceira funcionalidade, onde é possível você ver algumas datas importantes da questão do calendário, né? Clica em voltar. E a questão do cronograma de matrícula, que é algo mais interno da escola, mas é importante vocês terem noção desse cronograma que o Estado vem trabalhando desde 2025, a partir desse ano 2025, né? Temos a guia frequência, onde se informa a frequência por componente de eletivo diversificado, o mapa de frequência e a questão das eletivas também, né? O diário de classe, onde é possível informar o conteúdo da eletiva, emitir diário e outras funcionalidades, né? Mas o principal que o professor irá utilizar é a informação de frequência, o registro de conteúdo ou da eletiva, e a questão do lançamento de resultados. Existem também os relatórios, né, que é possível o professor ter acesso a alguns relatórios com as turmas, né, que ele ensina. Quando você clica nesses relatórios e clica assim em buscar, você tem acesso às turmas que você ensina e a relação nominal quando você clica na setinha em verde. Então você consegue ver e tem um acesso a uma lista com assinatura das turmas que o professor ele leciona, tá? Então é importante sempre vocês terem acesso a todas as funcionalidades para vocês conhecerem melhor, tá? Vamos voltar aqui no módulo professor, mais uma vez. A gente sempre clica em módulo, clica em portal do professor e se faz o acesso, tá? Qual é a primeira guia que nós vamos aprender hoje? Logo nessa primeira aba, a gente consegue ver algumas funcionalidades rápidas, porque a gente já consegue ter acesso a todas as matérias, a quantidade de alunos, e já é possível fazer o acesso tanto por aqui, para a questão da gente emitir o diário, ou a gente fazer o acesso para o lançamento de frequência, ou o acesso de resultado, né? Resultado é uma funcionalidade à parte que depois a gente vai explicar. Vamos informar a frequência de um aluno. Então, primeira guia é clicar em frequência ou clicar na guia lançar frequência, onde tem as turmas selecionadas. Quando a gente faz isso, a gente tem acesso sempre à consulta de turma, né? Que não é obrigado você preencher o filtro, você já pode clicar em buscar e você tem acesso a todas as turmas que você ensina, tá? Quando se clica nessas setinhas verdes, quando se tem a quantidade de alunos, você já entra diretamente no calendário, onde mostra-se o calendário, tá? Tem algumas falhinhas aqui no calendário, porque houve alteração de dias, né?
mas geralmente quando se clica no calendário, em qualquer data específica em azul, que são essas datas aqui, o professor tem acesso a essa maneira aqui, que é a relação nominal dos alunos e uma caixa selecionada, onde é possível você selecionar os alunos que faltam. Fazendo isso, você clica em gravar e é feita a frequência no sistema. Então, basicamente, bem simples, a gente consegue ter acesso nas datas selecionadas. Não é possível adiantar a data. Se eu quiser, por exemplo, ir para junho, eu não posso fazer a frequência de junho, que já mostra que não é possível fazer datas futuras. Então, a gente vai de acordo com o calendário que é passado. Por exemplo, dia 24 de abril, que hoje é dia 24 de abril, a gente já tem acesso à possibilidade de colocar a questão de frequência selecionando o aluno, no caso a caixa de seleção, para se colocar falta no aluno, tá? Então, é basicamente essa a primeira funcionalidade do sistema Sigeduc quando se fala de frequência, tá bom? Então a gente vai fazer outros vídeos, esse é um vídeo bem simples, quando você consegue fazer essa guia de frequência, tá? Uma outra guia mais fácil, que a gente vai fazer na mesma sequência de vídeo, a gente vai mostrar como é que se faz o registro de conteúdo, tá? Sempre clicando em módulo, portal do professor, e a gente vai ter acesso ao diário de conteúdo, onde é possível informar o conteúdo ministrado. Quando eu clico em conteúdo ministrado e clico sempre nesse filtro em buscar, a gente consegue ter acesso mais uma vez às turmas. Vou clicar em uma das turmas da professora em destaque. Vamos pegar o primeiro ano B. A gente clica no verde e a gente tem acesso às unidades de primeiro a quarto bimestre. Quando eu clico em uma dessas unidades aqui, eu consigo ter acesso à possibilidade de registrar o conteúdo ministrado, tá bom? Todas as datas, é possível você fazer a seleção, sempre das datas que você for registrando, você vai selecionando e vai colocando o conteúdo, né? No caso aqui, hoje é dia 24, eu posso muito bem encerrar colocando e selecionando esses conteúdos e, ao mesmo tempo, escrevendo e copiando e clicando em gravar. É possível também replicar. Quando se tem turmas repetidas, o sistema grava e repete essa gravação de conteúdo para uma turma que seja a turma similar. Por exemplo, primeiro A ou primeiro B, primeiro C ou primeiro D, dentro da mesma disciplina. Então, o sistema ele faz essa gravação e essa forma de replicar. Quando se clica também nas outras unidades, também é possível fazer essa mesma inserção de componente, tá? Então, quando a gente faz essa inserção de componentes, a gente pode copiar e colar, tá bom? Uma outra guia que é importante vocês terem acesso é a guia de registro de atividades. Essa guia é muito importante. Eu acho que é uma das guias mais necessárias do sistema, onde a gente vai inserir nota. Como é que se faz isso? A primeira coisa que é importante é o professor ter acesso ao registro de avaliações. Então, o sistema de Alagoas, ele trabalha com instrumentos avaliativos. São vários instrumentos avaliativos, onde o professor pode escolher 2 elementos avaliativos e deixar a prova como um terceiro elemento avaliativo. Ou ele pode, a cada mês, ele pode registrar um instrumento avaliativo e dentro desse instrumento avaliativo ele pode já atribuir as suas notas, 2,5, 1,5, no total até 10 pontos, que é a sistemática de avaliação de Alagoas é até 10 pontos por bimestre, tá? Então, quando eu faço esse registro, a gente vai mostrar aqui como é que se faz, eu, primeiro de tudo, antes de fazer esse lançamento de notas, se eu for fazer isso agora, por exemplo, lançar resultados, buscar ir para, por exemplo, o primeiro ano B, olha o que acontece. Eu não consigo inserir nota. Para definir a nota do estudante, é necessário cadastrar avaliações para essa unidade. Então, eu não consigo fazer em nenhuma unidade essa situação. Por quê? Porque é necessário, primeiro, eu fazer o cadastro dos sistemas de avaliação ou das avaliações das unidades. Então, como é que eu faço isso? Então, eu clico em diário, informar avaliações das unidades. Vou em buscar e escolho uma turma que eu queira cadastrar uns instrumentos avaliativos. Vamos pegar o primeiro ano B, tá?
Clicando em primeiro ano B, já me mostra os bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Claro, eu estou no primeiro bimestre, vou clicar nessa guia de gerenciar avaliações da unidade. Ao fazer isso, me mostra uma guia onde é possível fazer o cadastro, tá? Uma recomendação, a gente pode chamar a descrição de atividade, ATV, vamos colocar assim, ATV ou ATV1. A gente coloca que tipo de atividade é essa. Vamos chamar de debate, tá? Eu coloco que é uma atividade presencial, porque com certeza ela é presencial, é a nossa primeira atividade, e eu vou colocar que ela vale 2,5. Exemplo, tá? Vou pagar aqui 2,5. E eu vou colocar que essa atividade vai acontecer, por exemplo, no dia... as aulas começaram em Alagoas dia 10 de fevereiro, digamos que começou, a gente vai fazer essa avaliação no dia 24, tá? 24 de fevereiro de 2025, tá? Um exemplo, tá? Isso aqui é seguindo o planejamento do professor, então o professor é que tem o controle dessas atividades. Então a minha primeira atividade é um debate valendo 2,5. Adicionei, tá? Olha aqui a atividade. Eu vou cadastrar uma segunda atividade, que eu vou chamar de ATV2. Pode ser atividade 1, atividade 2. Você escolhe atividade 3. E eu vou fazer a mesma situação. Eu vou chamar de observação, tá? Observação que pode ser um caderno, que pode ser um livro didático que você passou um exercício. E eu vou fazer a mesma situação. Atividade presencial, valendo também 2,5. E a data dessa avaliação, ela vai acontecer, dessa observação no caso, ela vai acontecer em março, mais ou menos, vamos colocar no dia 17 de março, tá? Detalhe importante, então, estou colocando essas datas aqui, mas elas têm que seguir o calendário e o horário do professor, tá? Então, estou colocando assim, de maneira, sem olhar o horário do professor, mas o correto é saber o dia que o professor trabalha para fazer esse registro de atividades, tá? Então, eu fiz essa adição. Então, eu já tenho a atividade 1, que aconteceu no dia 24, que é um debate, que vai valer 2,5, atividade 2, que vai acontecer no dia 17, que é uma observação, e vai valer 2,5 também. E vou cadastrar a prova, tá? A prova, que será a minha atividade final. Essa prova, ela vai valer mais ou menos 5 pontos. 5 pontos. E vai acontecer, por exemplo, no dia 24 de 4 de 2025, tá? Só para recapitular, gente. Atividade 1, 2,5. Atividade 2, 2,5. E a prova valendo 5, tá? 3 atividades eu vou cadastrar. Então, a partir da primeira unidade, eu tenho 3 atividades. Lembrando, essas datas que eu coloquei são datas aleatórias, mensais, mas tem que seguir o horário que o professor, no caso, essa professora é professora de artes, que ela trabalhará. Escolhi 2 instrumentos avaliativos, pode ser 3, pode ser 4, contanto que bata até 10 pontos, tá? Então, a gente tem aqui 2,5, 2,5, 5. Então, esses instrumentos avaliativos também podem ser até 10 pontos, seguindo a programação do bimestre, tá? Então, cadastrado esses instrumentos, então agora eu posso ir para um módulo, portal do professor, e posso ir para lançamento de resultado. Quando eu faço isso, buscando, eu vou procurar o primeiro ano B, que eu fiz esse primeiro cadastro, e vou encontrar a impossibilidade de inserção de nota dos alunos aqui da nossa escola, tá? Olha aqui, por exemplo, a aluna Andréia, por exemplo, tirou 1, tirou 2, tirou na prova 4. Ela ficou com nota 7. O resultado final, claro que não vai sair, porque a gente não somou os bimestres, mas no resultado final ela ficou com 7. O aluno Braulio ficou com 1 e tirou nota 3 na prova, tá? Então o sistema já deu 5, já ficou em vermelho e já deu a possibilidade de fazer uma recuperação da unidade, que lembrando vale de 0 a 10. Então assim segue-se sucessivamente e clica-se em gravar os resultados. Então, gente, basicamente essas são as principais funcionalidades do sistema. Vocês observam também que a primeira unidade, olha, ficou em verde. Por que ficou em verde? Porque eu fiz o cadastro das atividades da professora de artes da escola do primeiro ano B.
Então, a partir do momento que eu cadastro as unidades, isso vai ficando em verde. Qual é a dica que se dá? Como o professor tem um planejamento, o professor pode fazer essas inserções de atividades mês a mês, ou ele pode colocar das 3 unidades, ele já pode colocar as atividades. Lembrando que esses instrumentos avaliativos eles precisam ser definidos pela coordenação pedagógica. Então, é algo coletivo, trabalhado pelos professores e pela coordenação pedagógica e gestão, para que possa alinhar esses instrumentos avaliativos à realidade de cada escola, tá bom? Espero ter ajudado nesse pequeno tutorial de 16 minutos, quase, mas é importante que vocês revejam, façam os registros, dúvidas poderão aparecer e também façam acesso no sistema, né? Cada professor tem a possibilidade também de explorar outras guias. Então, a gente vai mostrar essas principais guias para que vocês possam ter acesso. A mesma situação se aplica também ao registro das situações também de unidades diversificadas como eletivas. Então, é o mesmo sentido. Quando a gente tem as eletivas, a gente faz o mesmo procedimento de lançamento de notas, instrumentos avaliativos para fazer o trabalho, tá bom? Espero ter ajudado. Desejo a todos aí paz, que tudo dê certo e tudo que for preciso, é necessário que vocês tenham bastante paciência para mexer no sistema. Um abraço a todos.